garganta. Boa noite, gente. Como vocês passaram o sábado? Você viu a live lá com o João? Boa live, né? Gostei da prova com o João Gonçalves. Eu também gostei. Ó, a nossa prova de hoje é pra gente conhecer um pouquinho do ponto de apoio que tem na Dutra, sabe? Nas Dutras, os Romeiros passam lá correndo, andando, caminhando para Aparecida. A gente vai conhecer um pouquinho como funciona o ponto de apoio. Será que a pessoa tá aí? Será que então é uma voluntária ou voluntário? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Será que tá caminhando? Chegou rápida, viu? Eu pensei que era caminhando ou correndo. Não, mas chegou rápida. Ei, Renata, tudo bem com você? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo. Eu tô ouvindo com o ouvido aqui, ó. Sim, importante. Importante, viu? É. E aí, como passou sábado? Bem, graças a Deus. Um sábado bem produtivo. Legal. Para ninguém, as pessoas que não te conhecem, fala um pouquinho, pessoal, quem é a Renata? Renata é uma pessoa formada em pedagogia e educação especial. Sou atleta, né, da modalidade de natação e badminton do Paradesporto do Instituto Athlon e represento a cidade de São José nas competições de alto rendimento. Você viu? Ó, E também sou voluntária, né, do ponto de apoio, uma das e é, pro- voluntárias. e é proprietária também de uma loja, não é? Isso, também sou proprietária de uma loja de moda praia. Legal, você é chique. A gente tá chique aqui no 5 dedos de prosa. Ô, Renata, vamos para a gente começar a nossa prosa. Explica um pouquinho pro pessoal como que surgiu o Papa Amigos. O PAP, amigos, ele na verdade ele surgiu, foi de uma promessa que foi feita, né? A idealizadora Kátia, ela era reincidente do câncer de CA e ela foi diagnosticada com CA novamente de mama e foi feita uma promessa para ela da cura de um câncer, que se ela fosse curada, ela ficaria um dia na Dutra, no quilômetro 145, distribuindo água. Porém, o que é mais importante, sabe que é meio contraditório que a gente fala, que é o que foi diferencial, que a Kátia ela veio de uma vivência de evangélico, ela veio de família evangélica. Então ela não Uhum. tinha essa cultura, né, de Nossa Senhora Aparecida, da promessa, dessa fé, dessa experiência tão forte. Então ela meio que não acreditava. Ela falava: como que foi feita uma promessa para mim e eu que tenho que pagar? A pessoa que fez, ela que tem que pagar, não eu. Se eu receber a Uhum. cura, eu não tenho que pagar. Mas a promessa foi feita para ela pagar, né? A pessoa que fez, a Adriana, ela queria que a Kátia tivesse essa experiência com Nossa Senhora Aparecida, que ela conhecesse mais a fundo o poder da fé e o quanto Nossa Senhora ela é poderosa e transformadora na vida das pessoas. E a Kátia ela entrou no centro cirúrgico com uma porcentagem muito baixa de, de melhora, de cura, né? Até de sobrevivência. A cirurgia dela foi bem longa, bem extensa. E no final, assim, graças a Deus, ela conseguiu sair, né, da cirurgia bem sucedida. E ela foi, fez todo o tratamento. Durante o tratamento, ela ganhou também de uma outra pessoa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa imagem ela batizou como Peregrina. Durante alguns anos, a Peregrina ficou com a gente no ponto de apoio. E ela batizou essa Nossa Senhora como Peregrina. E foi mais um diferencial, novamente, Nossa Senhora Aparecida entrando no caminho dela nesse momento. Ela fez todo o tratamento e no final ela foi curada. E quando ela foi curada, ela criou um grupo no WhatsApp, juntou os amigos e mandou mensagem para os amigos contando dessa promessa que tinha sido feita para ela, se nós poderíamos ajudar com a água, que
que ela ficaria um dia ali no quilômetro 145. E nós falamos que sim. Eu saí da loja, eu estava na loja trabalhando, eu saí mais cedo da loja, porque no primeiro ano era para ser um dia. Se eu não me engano, foi no dia 8 ou 9 que iniciou. E eu saí mais cedo da loja e passei lá e fui, né? Ela pediu um fardo de água e eu fui e levei dois. Quando eu cheguei lá, eu já fui no final do dia. Quando eu cheguei lá, ela falou para mim, Renata, eu falei para ela, eu vou deixar aqui, tô indo embora. Ela falou, Renata, você pode ficar aqui comigo? Eu falei, como assim? Ela falou, fica aqui comigo me ajudando, eu tô precisando de ajuda. Eu falei, tá bom, fico. E eu fiquei. Eu tô até hoje no grupo, né? E quando chegou no final do dia, que foi a gente não tinha energia lá, era bem precário, né? Porque era para ser um dia só. Chegou no final do dia, Deus e Nossa Senhora tinha feito aquela situação pequena se transformar no grande, porque o primeiro inicial, no primeiro momento, eles começaram com, acho que 1 quilo de maçã, uma dúzia de banana e tinha um fardo de água, que foi o que ela começou. E os amigos, no decorrer do dia, foram levando, as pessoas foram parando e foram deixando a doação. Quando chegou no final do dia, que eu já estava lá, tinha muita coisa. E ela chamou todos nós, né? E falou pra gente: olha, tem tudo isso aqui, o que, que a gente vai fazer? Aí teve um outro amigo que falou para ela: olha, já que a gente se propôs a fazer, vamos fazer o melhor. Vamos continuar e vamos colocar mais coisas. E foi o que aconteceu. No primeiro ano, a promessa que era um dia se tornou em 3, ficamos 3 dias. E no final dos 3 dias, ela falou: olha, minha promessa já foi cumprida, eu já finalizei isso aqui, então eu não tenho mais necessidade de fazer isso daqui. E a gente falou para ela: não, se a gente começou, vamos continuar. O ano que vem a gente quer continuar. Vamos se organizar para continuar. E ela falou: é, mas como que a gente vai fazer? Eu falei: vamos se organizando. E a gente foi cada ano melhorando, né? Então, o ponto de apoio ele surgiu dessa promessa, dessa situação. Legal. E Foi em também eu lembro 2017. de 2017, é legal. O legal também, eu lembro quando a gente participou no passado, quando a Sim, gente chegou lá de doutor, assim, palhaço, você falou pra gente que parece que foi um desejo dela que um dia os palhaços também sim, participavam. Conta um isso. pouquinho pra nós também. A, a Kátia, na verdade, ela sempre gostou dessa parte cultural, né? Ela sempre falava que ela queria escrever um livro, porque a vida dela dava certo um livro, né? Caberia um livro. Então, em 2017, nós começamos com essa situação da promessa. 2018, nós melhoramos o ponto de apoio e ela já tinha participado com Doutores do Riso, ela já tinha feito algumas ações em hospital e ela gostava muito dessa parte de levar alegria para as pessoas, né, para os acamados. E ela sempre falava para mim: olha, eu quero um dia fazer um ponto de apoio diferente, porque eu quero que esse ponto ele seja o diferencial, que ele acolha todas as religiões, a todas as pessoas, que a gente não discrimine ninguém, que a gente receba todas as doações, porque todas as doações são bem-vindas, que a gente nunca negue doação. E tudo que for diferente de alegria eu quero. E ela sempre falava: eu quero muito que a gente tenha uma ação de palhaços aqui, porque é uma coisa que eu gosto, eu vivencio. E todos os anos a gente tentava, até por ela mesma ter influência. Nós temos um voluntário que ele é também, eu só não me recordo do qual que ele participa, mas ele é também. Então a gente chamava, ele vem fazer ação pra gente, mas ele não conseguia juntar a equipe para ir. Mas ele ia como voluntário, sem o personagem, ele como pessoa ajudar a gente. E o ano, em 2019, por acaso, né? Nós já tínhamos, a Kátia já não estava mais com a gente. Por acaso, uma voluntária, né? Ela acabou chamando vocês, eu não sei se ela participava com vocês, e ela trouxe vocês para somar. E foi um ano que foi muito difícil para a gente, porque foi o primeiro ano que nós fizemos o ponto de apoio sem a Kátia. Quando eu falo sem, é sem ela mesma. Ela já tinha partido, ela não estava mais conosco. Então foi um ano que foi muito difícil para a gente,
mas foi o ano que eu vi tudo que ela queria acontecer. Ela queria muito a união dos pontos de apoio, que a gente não fosse mais, que a gente não era mais vistos como inimigo, um disputando com o outro, mas a gente caminhasse em parceria, um ponto de apoio ajudando o outro para evitar o desperdício e a necessidade. 2019 aconteceu essa união graças ao portal do Peregrino Sérgio, que ele foi o pioneiro nisso, que ajudou a gente a unir os pontos de apoio e veio vocês também. Então, para mim, eu até acho que eu falei para você, né, que eu via muito a Kátia ali, porque tudo que ela queria em vida não conseguiu se concretizar com ela em vida, mas ela espiritualmente ela estava vivenciando isso tudo com a gente em 2019, que foi com que vocês vieram para somar e foi uma experiência assim incrível, muito gratificante. A gente teve um retorno muito positivo. A gente foi todo trecho, todo mundo comentava e falava do diferencial de vocês, do jeito, de como foi feito a ação. Isso porque foi feito, né, em um dia, eu acho que meio período que vocês fizeram. Foi um dia que não foi um dia de pico, porque a gente tem os dias de pico que a gente já sabe, né? Que dá bem mais movimentos de romeiro. Não foi um dia de pico, mas assim, conseguiu dar todo esse suporte para os romeiros, trazer essa alegria para eles, essa leveza do caminhar com alegria, com animação, com música, com louvor, com brincadeira, com essa interação. Foi muito gratificante. E eu sei que a gente começou ano passado, esse ano continuou ainda com o SOS Riso, né? Isso. Esse ano foi o SOS Risos que ele veio para somar também. Vocês não puderam participar e a gente continuou com esse processo, nesse projeto do diferencial da alegria, de descontrair, né, de ser um ambiente mais leve, ali um ponto de apoio de mais harmonia, de ser mais descolado. Então, o SOS Risos veio para somar, também foi uma ação muito legal. Eles fizeram em mais dias, eles meio que mesclaram. Um dia eles vinham durante o dia, outra vez eles vieram à noite. Então, deu para ter um pouco essa vivência de todos os horários, né? Porque nós somos 24 horas, mas a gente tem as ações ali das 7 horas da manhã até as 10 horas que eu tenho voluntário, até as 22 horas. Então, das 7 às 10, eu tenho voluntários de enfermagem, dos doutores, né, dos palhaços, de parte de fisioterapia. Então, é a parte que eu deixo mais focada, que é geralmente o horário que a gente mais precisa. E o que foi legal, porque pegou um pouco essa turma da noite. E o pessoal, geralmente nos pontos de apoio, às vezes os romeiros passam, eles não têm muito essa vivência à noite, porque vai passar mais cansado para descansar, dormir. Então foi bem diferente esse ano também. Vieram para somar e foi muito positivo. Legal. E o Papa, o Papa Amigos hoje é formado em quantos voluntários ao total? Hoje nós somos formados, assim, eu consigo te dizer que eu tenho uma equipe fixa de 10 voluntários que são fixos, porém eu tenho 4 voluntários que eles estão comigo desde 2018. Esses outros vieram, mas eu tenho os voluntários que eles vão agregando, que cada ano entra mais. Então, todos os anos eu tenho uma equipe de 70, 80 voluntários. As pessoas falam, nossa, você tem muito voluntário. Eu não tenho, porque assim, pelo tanto de Romeiro que passa num ponto de apoio, pela estrutura que nós somos hoje, é pouco. Mas a gente, graças a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, com o nosso jeitinho brasileiro, a gente consegue atender a todo mundo e dar essa acolhida para todo mundo, esse suporte com essa mesma quantidade de romeiros, porque nós trabalhamos em 3 turnos, então são turnos diferenciados. Eu não tenho essa quantidade num turno só, então são distribuídos. Legal. E vocês a cada ano estão crescendo, né? Ano passado teve a Sim. primeira do palhaço, esse ano também teve o SOS Riso, que teve de manhã, revelou de manhã e à noite, e aumentou a estrutura também. Teve até um painel bonito lá que vocês fizeram.
A gente começou em 2017, Dr. House, embaixo do viaduto ali da Petrobras. Nós tínhamos um gazebo que era 3x3, que ele foi achado no lixo. Nós não Uhum. tínhamos, era uma estrutura precária. Nós tínhamos o amor, a vontade, a fé. Nós tínhamos tudo o essencial, que era a fé, a disposição, a força de fazer acontecer. Então, nós começamos em 2017 com essa tenda. A gente tomou muita chuva, porque é uma época que chove bastante. A gente está na beira da Dutra, os carros passam, joga água. Mas tudo pra gente era prazeroso, era divertido. E embaixo do viaduto, em 2018, nós ganhamos 2 lonas. Nós continuamos com o nosso gazebo e nós tínhamos 2 lonas. Então, a gente jogava em cima do viaduto e fazia uma cobertura com a lona. E e a gente aumentou um pouquinho mais. De 2017, 2018 a gente veio com a estrutura de enfermagem, que em 2017 a gente não tinha. Então, em 2018 conseguimos implantar a enfermagem. Kátia estava junto com a gente, 2018. 2019, não, vocês começaram com a gente em 2020, não foi? Foi É, 2021. não, 19, né? Não, foi 2021 que a gente começou com vocês. Isso, Ano passado. 2021, é isso mesmo. É, isso mesmo, ano passado, né? Foi ano passado? 2020 Foi. não teve, teve? 2020, por causa da pandemia, não teve, ou teve? Não, não teve. Foi ano passado, vocês isso mesmo. 2018 nós estávamos embaixo, a Kátia estávamos conosco. 2019, a Kátia pediu afastamento para se cuidar da saúde. Quando ela pediu o afastamento, eu não sei se eu vou atropelar esse roteiro, mas eu já estou introduzindo aí. 2019, eu falo muito para os romeiros que foi o ano da nossa vitória, da nossa mudança, do explodir mesmo do nosso ponto de apoio, da gente ficar reforçado, unificado no que a gente queria. Porque 2019 nós conseguimos muitas parcerias. Nossa Senhora Aparecida, ela providenciou para a gente uma mansão, porque eu falo que a gente ficava ali embaixo do viaduto. Em 2019 teve a parada da Petrobras, então ela acabou fechando o local que a gente ficava e ela não autorizou mais a gente ficar lá. Como Uhum. a promessa da Cátia era no quilômetro 145, nós queríamos se manter ali. A nossa intenção é se manter ali, mesmo a promessa já tendo sido, já foi paga, mas a nossa intenção é se manter no quilômetro 145, né? E eu me vi desesperada, porque a Kátia pediu afastamento. Então eu tive que tomar a frente, né? Porque até então era eu e ela na organização. E 2019 eu tive que tomar a frente. Como que eu vou tomar a frente de um ponto de apoio, de uma coisa, se a gente não tem lugar para montar? Então eu tive que Verdade. buscar um local. E Nossa Senhora Aparecida me apresentou o local à frente, né? Que era só olhar à frente. A gente só atravessou ali a rua e foi para o local. E quando a gente mudou para lá, a gente conseguiu uma estrutura muito grande. O empresário ele doou, né, os dias para a gente com uma carreta, com 4 tendas, 4 banheiros, e tudo veio acontecendo. Viemos com uma estrutura muito grande. E quando os romeiros começaram a passar, eles achavam que não era a gente. Eles acharam que era outra pessoa. Aí eles falavam, nossa, a gente passava aqui, tinha um ponto pequenininho ali embaixo do viaduto, cadê eles? Daí, quando eles viam que era a gente, eles falavam: Nossa, mas vocês estão aqui, que legal. E eu sempre falo que o ser humano ele fecha uma porta, mas Mas Nossa Deus, Senhora Aparecida ela é tão grandiosa na nossa vida que ela veio e nos deu uma mansão, porque a gente nunca imaginou que a gente chegaria no que a gente tem hoje, na estrutura que nós temos hoje. Porque a promessa era para um dia. E hoje em dia a gente tem uma estrutura muito grande, a cada ano a gente vai melhorando, buscando mais parcerias, mais conforto para os romeiros, né? Uma estrutura melhor, porque a gente quer fortalecer a fé de cada um. A gente sabe o quanto isso é importante para eles. E não é luxo, é necessidade, porque a gente está ali para ajudar de alguma forma. É a fé da pessoa. Então, em 2019, a gente veio com a estrutura grande. 2020 nós não montamos o ponto de apoio por causa da pandemia, mas fizemos uma ação social de arrecadação de fralda geriátrica e doamos para um asilo.
Uhum. 2021 a gente veio com uma estrutura melhor, que foi aonde vocês entraram, e veio vocês, vieram outros parceiros, né? A gente conseguiu várias coisas também que a gente não esperava. E esse ano também de grandes conquistas. Esse ano nós tivemos 6 tendas que a gente nunca imaginou, então foi melhorando. Nós tivemos a pessoa que fez acupuntura, que é uma coisa que a gente sempre achou necessário e não tinha, esse ano a gente teve. Então, foi um ano, a cada ano a gente vai inovando e melhorando. É verdade, legal. Tipo, Deus vai abençoando cada ano, né? Deus vê o esforço da gente e Ele vai abençoando, vai dando, vai aparecendo pessoas para abençoar. Sim, Isso sim, mesmo. E, Renata, eu sei que são muitas, são desde 2017 você falou, né? Você tem alguma sim. experiência, duas experiências que te marcou, que algum romeiro que passou lá, que você viu, opa, essa pessoa me marcou, pela fé da pessoa? É muito assim, é muito bom você perguntar isso, porque eu não tenho um momento. Eu sempre falo que nós temos, todo ano a gente tem uma situação, um Romero que marca, todos os anos. Como eu falei da doação da Kátia, do que ela ganhou uma Nossa Senhora Aparecida, ela batizou essa Nossa Senhora com o nome de Peregrina. Então, o que ela fazia com isso? Quando ela ganhou, ela montou o ponto de apoio e a gente ficou lá. Em 2017, ela falou que ela queria que essa peregrina, assim como tivesse abençoado ela, ajudado ela no processo do tratamento, e tivesse muitas das vezes ela recorreu a Nossa Senhora Aparecida, ela começou a aprender a rezar, a recorrer a Nossa Senhora Aparecida, e ela falou que foi muito mais leve para ela esse processo de químio, de tratamento, porque ela sabia que a mãe estava ali com ela, Nossa Senhora Aparecida não ia desamparar ela. Que ela queria, como ela foi curada, ela queria que Nossa Senhora Aparecida fizesse isso com outras pessoas. Então ela queria todos os anos ela passar essa peregrina para um romeiro. Então ela escolheria um romeiro, na verdade ela não ia escolher, ela ia se sentir tocada por um romeiro, por uma necessidade dele, e ela deixaria essa peregrina com ele durante um ano. No outro ano ele traria e contaria o que ela fez de bem para ele, de cura, o que aconteceu para ele. 2017, nós tivemos o Rodrigo. É, a Vanguarda até fez uma matéria sobre isso. Ele chegou bem debilitado no ponto de apoio, com o emocional dele bem abalado. Isso é uma situação que a gente até hoje a gente fala. O Romero, ele sempre se prepara para fazer a caminhada. Ele põe na cabeça dele que ele vai fazer a caminhada. Só que ele nunca coloca, ele nunca pensa que ele tem um limite do corpo. Ele tem um limite emocional e um limite físico, que Verdade. além da promessa ser cumprida, mas o que é fundamental é ele saber respeitar esse limite. Porque Nossa Senhora e Deus, ele não quer o sacrifício da gente 100%. Porque o que a gente pede para eles não é sacrificoso para eles. Para Deus e Nossa Senhora Aparecida, o que eles vão dar para a gente não é sacrifício. Então, eles não querem que a gente faça com tanto sacrifício. Eles querem que a gente sinta também. Por isso que eu falo, as pessoas vão falar, não, Renata, mas tem que ser. É uma promessa, a gente tem que fazer ali. Ok, mas você tem que saber respeitar o seu limite, porque é saúde. E o que que acontece? O Rodrigo, ele tinha chegado a ter ultrapassado esse limite físico e emocional. Ele estava extremamente abalado. E ali a gente estava no quilômetro 145, tem uma caminhada boa até Aparecida. Ele estava vindo, acho que de São Bernardo, uma coisa assim. Ele chegou com o pé com muita bolha, passando muito mal. E na hora que ele chegou, foi exatamente na hora que a TV Vanguarda chegou e pegou esse momento dele. E a Kátia teve que trabalhar esse emocional dele, porque ele estava vindo, fazendo uma peregrinação, a caminhada, pedindo a cura do pai dele. Então, na cabeça dele, olha para você ver como que é o psicológico da gente. Na cabeça dele, se ele não fizesse a caminhada, o pai dele não ia ser curado. Mas se o limite dele estava ali, Nossa Senhora viu esforço até ali.
Não Uhum. tem problema se ele parou ali, se a promessa era chegar até lá. Ele podia chegar de carro, de ambulância, mas ele tinha que ir para Aparecida. É isso que a gente fala. Você tem que ir, mas não é necessariamente que você ultrapasse todos os limites. Você pode chegar até o seu limite e depois continuar de uma outra forma, mas você vá, entendeu? Uhum. E daí a Kátia conversou muito com ele, explicou todo esse processo, né, com toda a história dela. E ela falou para ele, como incentivo, né, que ele precisava de uma força, que ela ia deixar a Nossa Senhora com ele e que ela queria que ele trouxesse essa Nossa Senhora em 2018, que ela ia passar o ano todinho com ele, os 12 meses, e que iria voltar em 2018, trazer a Nossa Senhora Aparecida e contar o que de vitória ele teve durante esse tempo. E ele não foi caminhando para Aparecida esse ano, tal. E em 2018 ele voltou com a peregrina. E ele voltou com a peregrina e trazendo o pai dele Olha, para conhecer a Kátia, porque o pai dele recebeu a cura do câncer. olha, Então, em isso. 2018, 2017 a gente teve o Rodrigo, é, o Rodrigo. 2018 foi isso mesmo, isso mesmo. Daí, 2018, a peregrina precisou ficar. A Kátia falou: olha, esse ano eu vou ver quem que vai ser tocado para receber a peregrina. E a todo momento, todos os dias, passavam pessoas que a gente achava. E eu falava para ela, nossa, esse daqui é importante você dar. Ela falava assim, não me senti tocada. E eu estava com um problema familiar na minha família, né? A esposa do meu pai, a minha boadrasta, madrasta é um nome muito estranho, né? Então a gente fala boadrasta. Ela estava com câncer terminal também em CA e não tinha cura. Então a gente estava no processo de se despedir, né, de aceitação. E para o meu pai estava muito difícil. Então a Kátia acabou deixando a Peregrina com meu pai em 2018, porque a esposa dele faleceu e ele precisava também, né, desse apoio, dessa força, dessa Uhum. superação. 2019 meu pai entregou a Peregrina para gente porque meu pai tem problema, ele já teve AVC, ele é cardíaco, ele mora sozinho, é idoso, então eu fiquei muito desesperada dele, como que ele ia sobreviver sem a esposa, né? Da forma com que foi. E Nossa Senhora Aparecida agiu totalmente na vida dele, ele conseguiu ficar muito bem. 2019, meu pai devolveu ela pra gente. 2019, a Kátia pediu o afastamento do ponto de apoio e coube a mim fazer essa escolha da peregrina quem que a gente ia deixar, né? E novamente veio um Romero na mesma situação lá de trás do Rodrigo. Uhum. Só mudou o nome, porque o nome dele é Bruno. Da Uhum. mesma Olha. forma, ele veio bem debilitado, com o pé machucado, igual o Rodrigo, com o emocional abalado, e ele queria continuar, tal, e eu conversei muito com ele, e acabei deixando a peregrina com ele. A gente levou ele até o pronto-socorro, porque ele precisou ser atendido lá para um atendimento mais específico, né? Mas ele insistiu em continuar caminhando, colocaram uma tala no pé dele, fizeram curativo, ele foi. 2020 tivemos a pandemia e daí não tinha como pegar a peregrina. O Bruno ficou com a peregrina até 2021. E o ano passado ele veio devolver a peregrina pra gente. Nós perdemos a Kátia em 2020. Eu consegui novamente falar com o Rodrigo, porque a gente não tinha mais contato dele, nada. Consegui o contato com o Rodrigo, contei que a Kátia não estava mais com a gente. E em 2021, no ano passado, Rodrigo também passou no nosso ponto de apoio. E o Bruno veio devolver a peregrina e contou também todas as vitórias, né, as bênçãos que ele recebeu na vida dele. E ele nos entregou a peregrina. E a gente achou melhor deixar a peregrina com a Kátia, né? A Kátia já não está mais com a gente, mas a gente acabou deixando a peregrina com a Kátia. A gente não faz mais essa caminhada da peregrina com os romeiros, mas a gente continua de certa forma. Esse ano, o ano passado, a gente teve um outro romeiro
que estava bem machucado também, e eu tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela acabou quebrando. E eu vim de uma cultura que a minha avó falava que a gente não pode ter santo quebrado em casa. A gente não pode ter santo quebrado. Quando a gente tem que entregar numa igreja. E eu falei para ele, falei, olha, você não tá bem, e tal, né? Conversei bastante com ele, falei, e ele insistiu que ele queria continuar caminhando. Eu falei, mas você não tá em condições, tal. Não, eu quero ir caminhar. Eu falei, então tudo bem, se você quer, então eu preciso que você entregue isso para mim lá na Basílica, essa santinha aqui. E o ano que vem você vai vir me contar aqui. Eu quero que você venha no ano que vem no meu ponto de apoio para contar como que foi a sua vida, essa caminhada, se você entregou. E ele entregou lá. E esse ano ele voltou no ponto de apoio. E eu tinha até esquecido, porque tantos romeiros, às vezes, às vezes a gente lembra da situação, né? Tem romeiros que a gente consegue marcar o rostinho, mas tem alguns que a gente. E esse ano foi um ano muito tumultuado, muito movimento no ponto de apoio. E ele chegou num momento que estava bem movimentado. Eu tive a renovação de votos no meu ponto de apoio. Então a gente teve praticamente um casamento lá. E ele chegou nesse momento, né? E quando ele chegou, eu não consegui visualizar ele. E ele veio até mim e falou: Tá lembrado de mim, Renata? E eu olhei para ele e falei: Nossa, você não é estranho. Ele falou: Eu entreguei a sua santa. Vim aqui para te contar. Ele falou: Olha como que hoje eu tô melhor. Hoje você não vai precisar se preocupar comigo. E eu fiquei muito feliz, sabe? E foi essa situação que marcou. E um outro também que foi bem forte, de um pé que estava praticamente necrosando. E esse acabou também não conseguindo ir caminhando. E esse ano nós tivemos, no nosso ponto de apoio, várias pessoas que marcaram, mas em especial nós tivemos dois romeiros que eles acabaram sendo nossos voluntários. Eles chegaram no nosso ponto de apoio e eles falaram que gostaram tanto da harmonia que tem lá, de como a gente é com as pessoas, de como é, eles falaram que a essência, que lá, sabe, eles sentiram muita paz. Então eles falaram, a gente quer ficar aqui um dia. Eu falei, mas é a caminhada de vocês? Não, a gente caminha amanhã. Eles acabaram ficando 3 dias lá no nosso ponto de apoio, dormindo lá, e viraram nossos voluntários durante 3 dias. E a gente fala que eles são anjos, assim. E essa experiência desse ano, todos os meus voluntários falam a mesma coisa desses dois, que todos sentiram uma experiência muito marcante com eles, é, que é um argentino, que ele vem da Argentina, o pai dele que fazia essa caminhada antes, e o pai dele faleceu, e hoje em dia ele faz pelo pai, dando continuidade. E um outro rapaz que eles se conheceram no caminho, e o rapaz vem de São Paulo, eles se conheceram no caminho, e agora eles fazem junto a caminhada desde 2019. Eles não combinam nada, eles por acaso eles se encontram de novo na Dutra e começam a caminhar de novo. Desde 2019 são assim. E daí eles já falaram que o ano que vem eles vão vir novamente e ficar mais dias como voluntários. Então, assim, cada ano a gente tem uma história, a gente tira um aprendizado de tudo isso, né? Que a gente que aprende com eles. Legal. E essa experiência tudo marca a vida da gente. Foi esse ano que o pai e filho estavam indo para de bicicleta e roubou a bicicleta, você roubou a bicicleta do filho. Foi esse ano? Foi esse ano, esse ano. Ele vem de Rondônia, eles vêm de Rondônia. O pai, na verdade, ele já faz essa caminhada há muitos anos, né? Eu não me recordo a quantidade de anos. Ele fez uma promessa que eu não sei te dizer se é de 20 anos ou de 15, é uma coisa assim, agora me falha um pouco a mente, que era para a cura do filho. Então ele sempre veio de bicicleta e desde 2017 eu me lembro dele passando no meu ponto de apoio. Porque as pessoas, quando é de longe, elas chegam um pouco mais debilitadas, elas exigem um cuidado maior. E agora nós temos lá a parte de. A gente
os romeiros podem dormir, podem tomar banho. Então a gente acaba fazendo um elo maior com eles, né? De ter um contato maior. A gente troca contato pelo WhatsApp para saber quando está passando, para esperar, para dar uma estrutura, né? E ele já passava com a gente os outros anos. E esse ano ele trouxe o filho, foi o primeiro ano que ele trouxe o filho. A promessa dele vai acabar o ano que vem. E ele falou que quanto mais próximo estar chegando, mais provações ele está tendo para ele não continuar. Só que ele não desiste. E ele trouxe o filho, cada um veio na sua bicicleta. E ele falou que quando chegou na altura de Sorocaba, eles foram. O filho foi assaltado. Roubaram a bicicleta do filho, a roupa e o celular. Ele veio de Sorocaba até São José carregando o filho no quadro. E ele já é um senhor, né? Então ele chegou bem cansado, assim, sabe, com um desgaste físico maior. E ele acabou passando no ponto da Andressa, que é o São Peregrino, é um ponto antes do meu. E lá ele contou a história, que ele estava carregando o filho, que ele foi assaltar, que eles perderam a bicicleta, o celular, tal, que ele estava tendo que carregar o filho. E que daí ele foi caminhando, continuou a caminhada. E por coincidência, ele não ia passar a parar no meu ponto. Todos os anos ele para. Mas esse ano ele falou que ele não ia parar. Só que quando ele passou ali em frente, ele falou que deu um cansaço muito grande nele. Aí ele falou, vou parar aqui. Falou pro filho dele, eu vou parar aqui, nós vamos dormir aqui. Aí ele parou, daí ele chegou e falou pra mim, oi Renata, lembra de mim e tal? Eu trouxe meu filho. Posso tomar um banho? Eu falei, pode. Quando ele foi tomar banho, nós temos um grupo hoje em dia dos pontos de apoio, né, dos coordenadores, que a gente se comunica. A Andressa colocou no grupo de coordenador, ó, se fulano passar no ponto de vocês, segura ele aí. Aí ela falou, Renata, eu acho que ele vai passar no seu daqui a pouco, deve estar passando aí. Aí eu falei, ele já tá aqui. Ela falou, segura ele aí, porque... Aí ela contou a história. Aí eu falei, não acredito, vou tentar uma bicicleta para ele. Ela falou, não, eu já consegui, segura ele aí que eu vou levar a bicicleta aí. Né? E a gente tem essa parceria hoje em dia. E daí eu segurei ele, só que ela demorou um pouco para chegar com a bicicleta. E ele acabou indo dormir, ele com o filho. Então a gente teve que acordar os dois para fazer a entrega da bicicleta. A Andressa entregou a bicicleta. Eu acabei dando para eles a parte de vestimento, roupa, calçado. Fiz uma. O meu voluntário arrumou a bicicleta, porque já era uma bicicleta de segunda mão que já estava parada há muito tempo. Meu voluntário deu uma melhorada na bicicleta para ele poder caminhar, né? Arrumou corrente, essas coisas, e a gente foi arrumando. E ela fez a entrega lá no meu ponto de apoio. Teve um outro ponto de apoio mais à frente, que já sabia da história. Quando eles chegaram lá, deram um celular para ele. E então ele conseguiu fazer a caminhada da forma com que ele queria mesmo, sabe? Chegando com o filho dele de bicicleta, porque ele falou que o filho dele estava muito chateado. Primeira vez que vem e acontece tudo isso, né? Tava bem triste, sem celular, sem bicicleta. E ele falou que ele se sentiu muito acolhido por todos os pontos, porque todos acolheram ele e foi um trabalho de equipe, né? Cada um fazendo um pouquinho e a gente acabou ajudando ele para conseguir chegar lá ele com o filho. É verdade, você falou de acolhimento, isso é verdade. Eu posso, eu sou prova disso, de que vocês acolhem tão bem, que até fruta, paçoca, cachorro quente, vocês ofereceram pra gente. Se vocês receberam a gente tão bem que parece que a gente estava em casa. É, Esse a gente acaba. acolhimento faz diferença. É esse acolhimento que faz diferença na vida do Romero, que dá motivação para o Romero continuar ainda mais. Sim, o que que a gente faz hoje em dia? Há uns anos atrás, o primeiro ponto de apoio que começou com esse, que foi o pioneiro, foi o ponto do Eugênio de Mello. Né? Ele é o que dele é idealizador, né? Ele que foi o primeiro que começou. Só que quando ele começou, ele foi fazendo isso, a cada ano melhorando. Só que as pessoas, os doadores em si, eles acham que o Romeiro faz essa peregrinação só de água. Ele acha que o Romeiro só vai beber água. E tem alguns que falam, não, ele tem que ir com dinheiro. Só que não é o correto ir com dinheiro, porque infelizmente acontece muito assalto na estrada. Tem Não pessoas roubou que a agem de bicicleta, má fé, né? não roubou Sim, a bicicleta então assim, a maioria vem sem dinheiro nenhum.
E às vezes também a pessoa não tem condições, sabe? Mas por questão de segurança, a gente mesmo orienta as pessoas também a não trazer dinheiro. Ou se trazer, traz um valor mais simbólico, né? Não trazer bastante, um valor bem alto. Assim, e a cada ano a gente busca melhorias. Então a gente acaba sempre falando para a pessoa, quando a gente vai pedir uma doação, a pessoa fala assim: ah, é algo que vocês querem, né? Aí quando eu mostro a lista do que a gente precisa, a pessoa fala: nossa, mas é tudo isso? E vocês dão tudo isso? Eu falo sim, porque eles são ser humano igual a gente, eles sentem vontade. Tem gente que está fora de casa há quase um ano caminhando. Então ele sente necessidade do diferencial. Esse ano a gente teve sorvete, o ano passado a gente também deu sorvete, picolé, a gente deu açaí. Cada ano a gente busca uma inovação, sabe? Um diferencial. Porque as pessoas sentem essa necessidade. A gente dá caldinho hoje em dia, dá marmitex, né? A gente não faz alimentação lá. Tudo é doação. Tudo é doação. Eu Hoje em dia, eu que organizo, né? Eu sou organizadora. Kátia acabou falecendo e eu acabei ficando na organização. Então, a minha doação é essa, organizar tudo isso, né? Mas eu não entro só com isso. Muitas das vezes também eu tenho que entrar com o financeiro, porque tem que acontecer, entendeu? As pessoas contam com isso. Hoje em dia, elas sabem que no quilômetro 145 tem o ponto de apoio dos amigos. Porque o nosso ponto de apoio é uma união de amigos. Então, eles sabem que ali no 145 vai ter. Pô, se eu não tiver com o ponto lá montado, eu fico pensando, e aqueles romeiros que sempre passaram, que não têm dinheiro? Eles vão ficar sem alimentação, porque eu não tô ali. Então, eu tenho que ter toda essa estrutura. Então, a gente dá de tudo, tudo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu posso doar isso? Você vai dar lá? Vou. Esse ano me doaram colete, me doaram esse ano um protetor auricular de ouvido, sabe? Aí a Uhum. pessoa toda sem jeito falou: ah, eu queria doar, o que eu tenho para doar é isso, mas usa lá. Falei: usa. Mas como? Eu falei: no dia do mutirão da limpeza, a gente vai fazer limpeza, é muito barulho, coloca no ouvido. E se o Romero quiser colocar no ouvido para dormir, porque ele dorme lá junto com um monte de gente falando, quiser pôr no ouvido para dormir, eu vou dar. Tudo é doação, né? Então a gente dá de tudo realmente lá. Tudo que a gente ganha, a gente repassa. E outra coisa também que esse ano que eu vi que foi diferente também, que ano passado, os Romeiros, porque vocês ficam tipo numa subidinha assim da Dutra, né? Fica na subidinha. Aí tem um tipo morrinho assim. Os Romeiros estavam com dificuldade de subir o morrinho. E esse ano vocês ganharam a escadinha, vocês ganharam a Foi. escadinha para facilitar a subida do Romeiro. É o que eu tô falando. O estrutural é muito difícil ganhar. Porque as pessoas pensam que o romeiro ele vai fazer a peregrinação só com água. Mas a alimentação, a gente tem um pouco mais de facilidade de conseguir. Mas o estrutural, quando entra iluminação, lâmpada, eletricista, encanador, fiação, ferro, parte de jardinagem, que a gente tem que limpar o terreno, tudo isso é mais complexo para se ganhar doação. E desde que a gente está lá, eu sinto a necessidade de uma escada ali. Só que o terreno não é da gente, então eu não posso mexer no terreno, ir lá construir uma escada, fazer alguma coisa. Então tem que ser algo que seja, entre aspas, provisório, porque eu use só nos dias que eu estou lá com o ponto montado, que depois eu consiga retirar e usar nos outros anos. E eu fui ver para fazer a escada, como tem que ser uma escada mais reforçada, porque às vezes vai subir 4 romeiros de uma vez, sim, que cada um tem um peso. Eu não posso colocar uma gambiarra ali para a pessoa cair, machucar, vai ter chuva, então tem que ser algo bem resistente. Eu fui ver, além do material ser caro, para a pessoa fazer também encarecia. E a gente não tem capital, até o nosso capital é doação. Porque tem doadores que eles doam em dinheiro. Então a gente reverte para essas partes assim estrutural que necessita, né? E então eu fui ver e não conseguia. E eu fui na casa de uma da minha cabeleireira e por coincidência o marido dela estava reinando lá com parte de serralheria, mexendo. E ele nem trabalha com isso, mas ele estava lá mexendo.
Aí eu falei pra ele assim: você não quer fazer uma escada pra mim? Aí ele foi, pra quê? E ele sabe do ponto de apoio, eles doam pra gente alimentos, já foi lá. Aí eu falei pra ele, eu falei, mas você poderia cobrar mais barato, tal. Ele falou, ah, Rê, eu vejo pra você, eu compro o ferro no ferro velho, que sai mais barato, vai ficar mais em conta e eu não cobro nada pra fazer. Fiquei super feliz. Eu falei, beleza, ele, vamos lá, vamos tirar a medida, você me fala como que é, tal. E ele foi, chegou lá. E ele falava, fica tranquilo. E eu foi falando como ele ia fazer. Eu falava, meu Deus, vai ficar muito caro, a gente não tem dinheiro para isso. Não dá pra... Dele, não, calma, relaxa. Daí ele falava, não, mas a gente não vai ter dinheiro. Tudo que ele falava eu já ia procrastinando, colocando um negativo, né? Porque quando entra parte de ferro, a gente sabe que fica caro. E ele me tranquilizando, não, fique em paz, eu vou te dar orçamento. Aí ele falou que ia dar na semana seguinte. E isso, faltava 15 dias para eu montar o ponto de apoio. Na semana seguinte, ele não me deu orçamento. Daí eu liguei para a esposa dele, ó, cadê o orçamento? Ele não vai ter tempo de fazer, eu preciso dessa escada, porque se eu tenho um casamento lá, a noiva vai subir com o vestido, ela tem que passar, por isso tem que sair essa escada de qualquer forma, nem que eu tenha que pagar do meu bolso, vai ter que sair uma escada. Daí ela falou, não, fica calma, ele vai fazer, tal, ele vai ver para você. Daí passou uns dias, uma semana antes de eu montar o ponto de apoio, ela me mandou uma mensagem falando que ele ia fazer e não ia cobrar nada. Eu falei, nossa, que legal, ele não vai cobrar nada e o material. Não, Renato, você não entendeu. Ele não vai cobrar nada nem do material, é a nossa doação é essa. E eu fiquei Olha, muito feliz, sabe? E daí ele foi lá, montou a escada. Quando ele montou assim, sabe, eu fiquei muito, muito feliz, porque eu falei para ele, você não tem noção o quanto isso é importante para o ponto de apoio, porque as pessoas não imaginam a importância disso, é a segurança do romeiro. Muitos romeiros, às vezes, eles não param aqui porque eles não podem subir por aqui, eles têm que dar uma voltinha. Mas você fala, mas é só 4, 5 passos a mais, mas 4, 5 passos a mais para quem já está caminhando muito faz vai ser. diferença. Eles preferem passar reto e ficar sem comer. Então, é essencial. E o que mais foi engraçado, Dr. House, foi porque eu falava para ele da necessidade da escada. E ele instalou a escada. No dia que ele instalou, a gente ficou em choque, porque ninguém usava a escada. O pessoal dava a volta pela escada. E a gente falava, o que está acontecendo? Porque quando não tinha escada, todo mundo subia. E agora ninguém quer subir. O que está acontecendo? Aí a gente foi, até começou a chamar o sommelier e não passava. A gente falou, não é possível. E eu falava, eu preciso fazer um vídeo mostrando para ele que realmente estão usando, né? Agradecendo. Mas ninguém subia na escada no primeiro dia. O pessoal começou a subir no outro dia. Acho que é porque eles é, sei lá, era novo, ou acharam que a tinta estava fresca, não estavam passando por ali. No segundo dia que começaram a usar. E foi muito útil essa escada, ajudou muito. E é uma coisa que a gente vai conseguir usar enquanto a gente estiver lá naquele ponto, a gente vai conseguir usar ela. Porque ele fez muito prática e fácil de montar e desmontar e guardar. Legal, e é legal essa escada também, é legal. E também teve o pessoal do projeto Cartas Perdidas, né? Que entregaram as cartas também. Começou no passado, aí teve esse ano também. Como foi Sim, a experiência disso? o ano passado vocês vieram com as cartas perdidas, né? Foi diferencial. Os romeiros gostaram bastante e eles pediam muito, porque assim, eu falo sempre pro doador assim, olha, você vai doar esse ano, eu não posso contar com a sua doação só esse ano. Eu vou contar com ela sempre, porque o Romero vai esperar isso. Porque a partir do momento que você doou isso, ele vai contar que ele vai querer isso. Então, o ano passado vocês vieram, fizeram a ação de vocês, eu já tive um feedback muito positivo e eles esperando vocês esse ano, esperando que acontecesse. E a mesma coisa com as cartas perdidas. Eu recebi muito feedback no Instagram, no meu WhatsApp, porque eu divulgo, né, o WhatsApp, eu deixo para eles manterem contato e tal. E eles me mandavam, nossa, foi muito legal, a cartinha do Cartas Perdidas deu uma motivação a mais pra gente, porque tem incentivo na cartinha, né? Foi bem diferente. E esse ano a gente fez também, manteve a carta e foi muito legal. O pessoal que não tinha vivenciado essa experiência o ano passado
teve esse ano, gostou bastante, também tive um retorno muito positivo. É algo que assim, que eu acho que tem que ser em todos os pontos de apoio, não ficar exclusivamente no meu, porque eu acho que quando é bom, a gente É tem que positivo. espalhar tudo que se é bom. Então, se tá dando certo no meu, legal, vamos espalhar para os outros também. Então, eu acabei, eu trabalho muito em parceria com o Ponto de Apoio São Peregrino. A gente até às vezes fala que nós não somos dois pontos, a gente é um. Porque muita Uhum. doação que eu tenho, eu transfiro para ela, ela tem, ela transfere para mim e vice-versa, a gente se ajuda. Então, eu acabei mandando para ela também algumas coisas e ela também acabou distribuindo para os Romeiros e foi bem positivo. O legal também quando ele estava entregando as cartas pro Romero também, que tinha Romero que só ia abrir a carta quando chegasse lá em Aparecida. Parece que isso dá uma motivação maior para eles continuar até chegar lá, para chegar lá e abrir a carta. Sim, sim. Foi muito. Até porque era novo, né? Então, assim, eles nunca tinham vivenciado essa experiência, esse diferencial. Então, eles acabam se apegando em algumas coisas. Então, alguns falam: eu não vou abrir aqui, porque só quando eu chegar lá, concluir minha caminhada, eu vou abrir para ver o que que tem aqui, porque eu sei que aqui vai ter uma coisa muito boa. Então, Uhum. eu quero que isso me sirva de uma força a mais, um combustível a mais para mim continuar essa caminhada, que no meu momento de fraqueza, de estar desmotivado, que isso seja o combustível para mim continuar, né? A fé maior para mim continuar, para chegar lá e falar, olha, cheguei aqui, Nossa Senhora, estou aqui, agora eu vou ver o que que a senhora está me dando de resposta aqui, né? Então a gente ouviu muito isso e foi muito, muito legal. Verdade. E para você, Renata, qual o significado da palavra voluntariado? Olha, eu acho que é significado de voluntariado. Eu acho que ela só se encaixa numa única palavra, que é amor. O que a gente faz é por amor, é por empatia, é a gente vivenciar a dor do outro, o plano do outro, o sonho do outro, a fé do outro, a gente ser um pouco mais humano. E tudo isso se engloba em amor. É amar ao próximo. Porque a gente está doando, a gente está se doando. E cada um doa o que pode. Eu sempre eu tenho um diálogo muito importante assim com a minha equipe, sabe? Eu sou muito transparente com todos eles. Eu sou muito grata a todos os meus voluntários. Eu sou muito grata a todos os romeiros que passam no meu ponto de apoio, porque eu falo que eu estou lá por eles e que eles nos escolhem. Quando a gente monta um ponto de apoio, a gente se estrutura para receber um romeiro. E não é a gente que escolhe. Muitas das vezes a gente chama. Vem aqui, quer água, tem café. Mas ele que vai escolher se ele quer parar ou não. Então ele que escolhe a gente. Então eu sou muito grata aos romeiros que escolhem parar no nosso ponto de apoio, porque a gente aprende muito com eles. Cada um traz uma bagagem, uma história, uma energia, e a gente está ali para isso. A cada ano a gente se transforma em pessoas melhores. O nosso ponto de apoio, ele é uma união de amigos e o nosso nome é em agradecimento à vida. E nós fazemos esse ponto de apoio 5 dias, 6 dias, 7 dias, porque cada ano é uma quantidade de dias. Mas em agradecimento aos 12 meses que se passaram, aos 12 meses que virão, a saúde da minha família, a saúde dos meus voluntários, a saúde dos romeiros, porque nós estamos ali agradecendo a vida de Uhum. todos em comum. Então, o voluntariado para nós, para mim, ele se encaixa única e exclusivamente em amor. Porque é por amor que a gente está aqui. Porque se não Verdade. for por amor, a gente não se mantém, né? Verdade. Porque é o amor a Deus, é o amor a Nossa Senhora, é o amor ao próximo. Então, eu acho que é isso. Verdade, é isso mesmo, você está certo, você tem totalmente razão mesmo. E agora vamos fazer um jogo de palavras. Falo uma palavra, aí você fala o que essa palavra tem significado para você.
Tá preparada? Tô. Eu acho que tô. A primeira palavra, Deus. Deus, ele é meu. Deus para mim, ele é. Eu não posso te falar tudo, porque eu acho que se engloba. Mas Deus, ele é a minha essência. É o que me mantém aqui, é o que me sustenta, é o que me faz ser melhor, é o que me faz acordar e dormir, é o que me faz ter planos. Então, Deus é a minha essência, é o que eu busco a cada dia ser melhor. Família. Família é minha base, é o que me dá forças, o que eu busco melhorar também a cada dia, é o que eu pratico no dia a dia. Tudo que eu faço nas minhas ações é decorrente à minha família, é reflexo da minha família, é o que eles me ensinaram e o que eles entendem como correto. Eu não sou uma pessoa 100% certa, acho que ninguém é, mas a cada erro eu busco melhorar. E eu sempre falo para todas as pessoas da minha equipe que se eu errar, eu estou ali para ser corrigida, igual qualquer um. Eles podem chegar, chamar minha atenção, me falar, porque eu estou ali para melhorar o seu ser humano. Né? A minha família me deu a base, o conhecimento que eles esperam que eu construa e siga. Mas cada um vai escolher o caminho que quer. Então eu escolho da melhor forma possível para honrá-los. Então a família é minha base. Deus não é amizade. A amizade, eu acho que ela é muito importante. Você tem que ter amigos do seu lado, mas amigos, muitas das vezes a gente confunde. Quando a gente é adolescente, a gente é jovem, todo mundo é amigo, todo mundo é legal. Você quer colocar todo mundo na sua casa. O amigo é aquele que vai caminhar junto com você, que você vai confiar, que você sabe que na hora da tua fraqueza, ele vai te corrigir da melhor forma, porque ele vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer. O amigo é aquele que vai te dar o ombro amigo, né? Então, eu acho que o amigo ele é muito importante, mas saber diferenciar os amigos. Romero. Ou Romeiros. Romero, os romeiros, eles, como que eu posso colocar para você? Os romeiros, eles são, tô buscando uma palavra que englobe no que eu acabo sentindo deles. É, os romeiros, eles são a faculdade da minha vida, porque eu aprendo muito com eles. Eles me, eles não têm noção o quanto eles contribuem de melhor para mim. A cada ano eu melhoro muito mais por causa deles. Muitas das pessoas passam e eu não acabo nem conversando, porque para mim é muito corrido. Então eu não consigo dar atenção da forma com que eu queria. Mas só pelo fato deles pisarem lá, eles entrarem lá, às vezes eles nem se alimentam, mas eles param lá, ficam sentadinho, eu vejo que eles estão me olhando, eu vejo que eles estão ali, sabe, resgatando a fé deles. E isso daí me faz muito bem, me faz ser melhor. Então eu acho que o Romero, ele é a faculdade da minha vida, Uhum. porque ele me ensina a ser melhor a cada ano. Legal. E a última, Esperança. 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 Eu acho que esperança ela entra muito em sonhos. Eu vejo ela como sonhos, porque eu sonho sempre que tudo seja melhor. Então a gente movimenta a esperança, sabe? Que eles consigam chegar à Aparecida com segurança, com vida, porque infelizmente muitas pessoas, muitas vidas, tem anos que acaba se perdendo as vidas porque as pessoas ultrapassam o limite, não tomam tanta segurança. Muitas pessoas também.
né? Às vezes eles vão até lá pela fé e eu acho que é isso, né? Para mim, a esperança. Ai, fugiu até a palavra. Eu acho que é essencial você ter esperança. É muito importante. Legal, é verdade. E para a gente encerrar nossa prova, essa prova que foi tão boa, o pessoal conhecer um pouquinho como que é que funciona um ponto de apoio, o que você diria para todos os romeiros que passaram desde 2017 até 2022? Aqueles que você conhece, aqueles que você não conhece, só passou, ficou e seguiu em frente. O que você diria para eles hoje? Eu sou muito grata a cada um que passou por lá, até mesmo aqueles que não pararam, mas que passaram em frente. Eles não imaginam o quanto de coisas boas eles fizeram na vida de cada voluntário meu que estava lá. Cada vivência, cada experiência que cada voluntário sentiu, eu mesmo, o quanto de transformador foi tudo isso e tem sido essa experiência para a gente, o quanto de melhoria eles nos ajudam no dia a dia, não é só naquele momento. Eu sempre falo que a gente tira ali, é pouco tempo, sabe? Porque nós vivemos aí 12 meses para passar tudo isso de novo. E é tão rápido lá, porque é tão prazeroso pra gente que passa muito rápido. Esse ano a gente ficou lá 7 dias e parece que foi um dia só, porque é tão intenso. A Muito gente boa, né? vive tanta coisa que parece que passa muito rápido. Então, assim, eu só tenho a agradecer a cada um dos romeiros, a cada romeiro que se propõe a fazer essa peregrinação, porque eu sei que não é fácil. Eu até hoje não fui caminhando, mas eu sempre falo que eu acabo sendo romeira, porque o tanto que eu ando ali, se for ver a quilometragem, é praticamente a deles que foram Aparecida. E eu sou muito grata a cada um de lá. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida continuem abençoando grandemente a vida de cada um. Que cada um consiga, né, tenha conseguido alcançar a bênção que buscou, ou que venha a buscar, sempre mantendo, né, a atenção no limite físico e emocional. Mas eu tenho somente gratidão por todos eles e por tudo que a gente vem se transformando, né, do melhor. Porque eu sempre falo que a gente que se propõe a ficar lá, a continuar na equipe, a continuar como Romeiro, como voluntário, nós estamos tendo uma bagagem maior para a gente aplicar no dia a dia. E é muito bom para a gente, porque a gente vivencia isso durante o ano. Às vezes acontecem situações na vida da gente, durante o ano decorrente, que a gente lembra de um Romeiro que passou lá, ou que ele falou alguma coisa, ou que sabe, que demonstrou lá para a gente, mas é a situação que a gente está vivendo agora. Então é muito importante tudo isso, e eu sou muito grata a todos eles. E muito obrigado por escolher o nosso ponto. Isso é muito importante para a gente. Todos vocês são muito importantes para a gente. Legal, legal. Chega até a ser emocionante. E eu vou deixar você ler um comentário de uma pessoa que comentou que o último aqui, ó. Ah, está Da Ângela, esqueci. É, da Ângela, da Ângela. parabéns, Renata. Que Deus a abençoe muito e que nunca perca essa essência de poder ajudar o seu próximo e sempre querer fazer o melhor. Nossa Senhora Aparecida estará sempre capacitando você. Beijos. Obrigado, Ângela. A Ângela é uma grande parceira da gente, ela acompanha a gente aí desde 2017, ela é uma das nossas doadoras, é uma pessoa essencial para a gente, muito importante, não só por causa da doação, mas ela como pessoa, sabe? É uma pessoa muito importante para mim, principalmente. Legal. E tem mais comentários que também o Portal do Peregrino também dando parabéns também, que é um ótimo trabalho. Ah, sim, é o Sérgio. O Sérgio
O Sérgio, eu sou meio suspeita para falar do Sérgio do Portal do Peregrino, porque assim, sabe, eu e ele a gente tem uma conexão muito importante. A gente trabalha muito junto, a gente pensa muito igual. O Sérgio é um cara muito justo, muito correto. Muitas das vezes ele até, coitado, ele leva uma fama que às vezes nem cabe a ele por causa dele ser muito justo, sabe? Às vezes as pessoas acabam julgando muito ele sem ter necessidade. Mas ele é um cara que tem o coração. Ele é muito alto, sabe? Ele é bem alto. Com Mas o certeza. coração dele é gigante, parece que, sabe, que é a maior que a altura dele. Porque ele acolhe a todos nós. Eu falo que ele é o paizão dos pontos de apoio. Porque às vezes a gente tá lá, sabe? Esse ano foi bem engraçado. Ele chegou na hora que ia acontecer a renovação de votos no meu ponto de apoio. E eu tava bem assim, sabe? Eu tinha ultrapassado o meu limite. Eu não tava legal nesse momento, porque parece que tudo que podia acontecer, aconteceu. O padre não ia, quebraram coisa lá no meu ponto de apoio que nunca tinha quebrado, e eu tava preocupada, e foi uma situação difícil. E o Sérgio chegou e ele olhou para mim e falou assim: Oi, Renata, tá tudo bem? Ele olhou e falou assim: Tá tudo bem, calma aí, o que aconteceu? O que você tem? Eu falei para ele assim: Sérgio, se eu te falar que a minha vontade, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu pego, me finge de louca, ou se eu deito no chão, me finge de morta, se eu choro, se eu vou embora. Só que olha como que tá a situação, não sei o que eu faço. Ele falou, calma, Renata, a gente vai dar um jeito. Porque eu tava, sabe, não tinha ultrapassado o meu limite, eu não sabia o que eu fazia. Ele falou, o que que tá acontecendo? O que que você precisa? Ele foi lá, me ajudou, me deu um suporte. Então o Sérgio, ele é esse cara, sabe, que acolhe a gente, que ajuda, é como se fosse colocar todo mundo embaixo da asa dele. Ele dá um suporte muito bom para todo mundo. Legal, isso é muito bom. Então, Renato, eu quero agradecer você por essa prova, Antes por de ter você aceito. finalizar, eu só queria deixar registrado aqui Vamos lá. que a Kátia, ela foi a idealizadora do ponto de apoio e hoje em dia estou na organização. Eu sou muito grata a ela por ter me introduzido no ponto de apoio e ter me delegado, né, essa confiança de dar continuidade a esse ponto de apoio quando ela não estivesse mais em vida. Então, eu tento da melhor forma possível manter tudo o que ela sempre quis e ser de uma forma mais correta para que ela se mantenha entre nós. Então, assim, eu sou muito grata à família dela, porque a família dela me deixou dar continuidade também, porque se a família dela também não aceitasse, não tinha como eu continuar um ponto de apoio, porque a promessa foi cumprida. Mas a todo momento a gente tem que falar da situação da vida da Kátia, a gente tem que trazer a história do porquê ter começado. Então, eu sou muito grata à família da Kátia, por ter, sabe, ter dado essa base tão boa para ela, porque a Kátia, ela era, sabe, fora do comum, ela era uma pessoa muito iluminada. E ela falava que ela queria escrever um livro contando tudo da vida dela. E ela foi me preparando, ela foi me moldando para mim conseguir dar continuidade sem ela. Então, hoje em dia, eu tô meio que no automático. Muitas das vezes eu faço coisas que depois eu paro e penso que era exatamente como ela fazia. E eu falo muito hoje em dia que ela pensava em escrever um livro da vida dela, mas ela não sabia que estava sendo escrito em vida. Porque Uhum. ele foi escrito, ele está sendo construído em vida. Tudo isso que a gente vem vivenciando hoje é o que ela desejava lá atrás. E vem acontecendo a cada ano essa melhoria do ponto de apoio, essa união, essas pessoas entrando, os romeiros cada vez mais, sabe, tendo suporte, gostando, estando, passando lá e lembrando dela. Então, assim, eu sou muito grata a ela também, de onde ela estiver, assim, eu tenho certeza que ela está muito feliz, mas assim, em especial por vocês terem vindo, contribuído para a gente. Eu, em nome da minha equipe, do ponto de apoio do PAP Amigos em agradecimento à vida,
E em nome da Caixa também agradeço muito a você, Dr. House, e a sua equipe, por vocês terem aceitado o convite de ter sido nossos voluntários, de ter vindo para somar e a gente ter mantido, né, estar mantendo essa parceria aí de contribuir um com o outro. Então, muito obrigado por todo o suporte aí e ajuda. Legal. Você pode saber que pode contar com a gente sempre, que precisar da gente, a gente estamos aí. E eu sei que essa prova foi muito boa, foi muito gratificante. Foi um comecinho de sábado à noite aproveitoso. E o meu muito obrigado, viu? Obrigada a você. O meu muito Obrigada a todo obrigado. mundo que participou aí, né? Obrigada a todo mundo que participou, que assistiu, interagiu. E acho que foi muito bom para todos nós também. Também, muito obrigado, viu? E quem sabe até uma próxima, né? Sim, estou aqui esperando uma próxima. Tá bom. Tchau, E aguardo Renata. vocês lá com a gente o ano que vem, hein? Opa, com certeza. Ano Tá que vem a bom. gente está lá. Ano que vem estamos lá. Tchau, viu? Aguardamos vocês. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau. De nada. Tchau, gente.